Essa imagem que você está vendo agora registra um grupo de pessoas simples, vestidas como muitos sertanejos do final do século XIX. Mas o que essa foto realmente mostra vai muito além de um retrato antigo. Ela é um dos poucos registros visuais restantes de um dos episódios mais violentos e desconhecidos da história do Brasil. Um episódio onde milhares de vidas foram perdidas, onde famílias inteiras foram destruídas e onde o Estado brasileiro usou força militar contra seu próprio povo. Este é o episódio conhecido como a Guerra de Canudos, e esta imagem é uma das poucas testemunhas silenciosas que restaram. Olhe para essa imagem, note os rostos cansados, as roupas simples, olhe a expressão contemplativa no olhar de cada pessoa. À primeira vista pode parecer apenas uma foto antiga, mas quando entendemos o que essas pessoas viveram, essa imagem deixa de ser apenas uma fotografia. Ela se torna um retrato de sobrevivência e de sofrimento. O ano é 1897. O Brasil havia deixado de ser império apenas alguns anos antes, em 1889, e se tornara uma república jovem e instável. No interior do Nordeste, a realidade era difícil. Seca, fome e extrema pobreza castigavam famílias inteiras há décadas. Em meio a esse cenário social, surgiu um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Ele não era político. Não tinha formação militar, era um líder religioso. Antônio Conselheiro viajava pelo sertão falando de fé, união e esperança para quem não tinha mais a quem recorrer. Ele pregava que, nas dificuldades, era preciso resistir e se aproximar de Deus. Assim, muitos sertanejos pobres começaram a segui-lo, formando uma comunidade de fiéis. Essa comunidade cresceu no interior da Bahia, em um local que passou a ser chamado de Belo Monte, mais tarde conhecido como Canudos. Canudos não era um grupo armado tentando derrubar o governo. Não era uma revolta organizada contra o Estado. Era uma comunidade de pessoas pobres, camponesas, que se reuniam em torno de crenças compartilhadas e de um líder espiritual que lhes trazia esperança diante da miséria. Os moradores de Canudos trabalhavam juntos, plantavam o que podiam, construíam casas simples e, acima de tudo, buscavam apoio uns nos outros. Essa comunidade cresceu rapidamente, atraindo centenas de homens, mulheres, idosos e crianças, pessoas que não tinham mais o que perder. Aos olhos da elite política e da imprensa da época, Canudos começou a parecer uma ameaça. Jornalistas sensacionalistas da década de 1890 passaram a descrever a comunidade como fanática e perigosa. Políticos começaram a afirmar que Canudos era um foco de insurreição, mas não existia nenhum plano documentado de golpe, nenhuma declaração formal contra a República. A ameaça era mais imaginária do que real, mas isso não impediu as autoridades de reagirem com força. O primeiro envio de tropas foi enviado para investigar e controlar Canudos, mas os sertanejos, defendendo suas casas, resistiram e derrotaram o contingente militar em combate. Essa derrota causou surpresa entre líderes militares e políticos no Rio de Janeiro. Foi então decidido enviar uma segunda expedição, ainda maior. E, novamente, os moradores de Canudos resistiram e repeliram as tropas do governo. Essas duas derrotas militares deixaram o governo brasileiro alarmado e determinado a resolver a situação de uma vez por todas. Em 1897, o governo organizou uma expedição final, muito maior, com milhares de soldados fortemente armados, canhões e munição pesada. Os moradores de Canudos lutaram com bravura, mas não tinham como enfrentar um exército moderno em armas. A batalha foi longa, brutal e sangrenta. Os soldados bombardearam a comunidade, as casas foram destruídas, as plantações queimadas, os homens foram mortos no confronto. Quando a luta terminou, o que restou foram principalmente mulheres, crianças e idosos.
Pessoas que não tinham condições de lutar, mas que sobreviveram ao que restou do conflito. E é por isso que esta foto mostra principalmente mulheres e crianças. A imagem que você está vendo foi registrada após a invasão final de Canudos. Ela faz parte de um pequeno acervo de fotografias tiradas pelo fotógrafo Flávio de Barros em 1897, que documentou os momentos depois que a comunidade foi destruída. Não existem muitas fotos da Guerra de Canudos. Esse pequeno conjunto é um dos únicos registros visuais reais daquele episódio. E essa imagem em particular é um dos retratos mais impactantes porque ela captura as consequências humanas da guerra, não o combate em si. Estima-se que milhares de pessoas morreram durante a Guerra de Canudos. Não há um número exato, porque os registros da época eram imprecisos e nem sempre confiáveis. Mas historiadores calculam que a maioria da comunidade tenha sido dizimada no confronto final. Homens adultos, que poderiam lutar, foram mortos em combate. Mulheres, crianças e idosos foram deixados sem proteção ou foram feridos. E poucas famílias conseguiram reconstruir suas vidas depois disso. O conflito em Canudos também ficou conhecido, especialmente depois, pela obra do escritor Euclides da Cunha, intitulada Os Sertões, publicada em 1902. Nessa obra, Euclides da Cunha descreve a geografia, a vida no sertão e o confronto entre o exército e os moradores de Canudos de forma profunda e humanizada. Mas mesmo assim, muitas pessoas desconhecem a história real desse episódio. Esta imagem não é apenas um retrato antigo. Ela é um documento silencioso que nos confronta com as consequências de decisões políticas, da desigualdade social e de preconceitos que marcaram o Brasil de sua época. Ela nos lembra que, por trás de cada número, há vidas humanas, famílias inteiras que sofreram, perderam tudo e foram esquecidas. Se essa história te emocionou, se fez você refletir, lembre-se que a história do Brasil não é feita apenas de datas e nomes de governantes. É feita de pessoas como essas que você viu na foto. Pessoas com sonhos, famílias e vidas que foram interrompidas pelo fogo da guerra. E muitas vezes essa história ficou enterrada, esquecida, ignorada. Mas existem registros como esta foto que nos lembram que isso aconteceu de fato. Se você quer conhecer mais histórias profundas, reais e surpreendentes da nossa história, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e... Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.